Então, o Alexander foi apresentado ontem lá na Arena MRV. A apresentação contou lá com o Vitor, e o Vitor ainda cita na apresentação, né, que o Alexander foi contratado graças à venda do Rubens. Assim, bom, legal, né? Bom saber que o dinheiro do Rubens foi reinvestido também no futebol. Agora, é pouco preocupante, né? Porque se o Rubens não fosse vendido, o Atlético não contrataria volante. Perderia, assim, continuaria com um problema que já vinha. Porque, na minha opinião, ainda continua, tá? É um problema que o Atlético ainda tem no elenco. Precisa de pelo menos mais um volante aí. E aí um primeiro volante mesmo, né? Um primeiro volante de marcação para poder, quem sabe, o Alan Franco voltar a atuar na sua função. Mas o Alexander, a gente já falou muito sobre ele aqui, né, gente? A gente até já teve a oportunidade de ver ele atuando em alguns minutos lá no Rio de Janeiro e pouco mais de um tempo e meio aqui em Belo Horizonte contra o Red Bull Bragantino. É um cara que é mais um segundo volante, né? Tem boa saída de bola. As características dele jogam ele para segundo volante, né? É um cara que preferencialmente gosta de ter a bola no pé, que constrói muito, mas também sabe fazer o primeiro volante. Então eu acho que neste momento no Atlético não tem muita dúvida sobre a posição dele, não. Não, então. E aí, até porque o Alan Franco, ele se tornou mesmo o primeiro volante pro Cuca, né? Preciso ele. Pela necessidade e... Continência urinária. O velho vai ter que ir no banheiro de novo. 300 anos a gente tá acostumado. Então, realmente, o Alexander, ele chega para ser esse... Mais um ali nessa função que, quem sabe... Quem sabe ele consegue também fazer essa função de primeiro. Ele já fez isso também em alguns momentos. Mas no melhor momento dele no Fluminense, era jogando ao lado do André e do Martinelli, né? Então, principalmente do André. O André era o primeiro volante. Aí o André, óbvio, joga bola demais também. Então, mas vamos ver. Acho que é um jogador que pode ajudar muito o Atlético. Ele tem uma noção de marcação muito... Bom, no Atlético hoje é até difícil fazer a comparação porque só tem ele. Mas se você for pegar as características do que tem no elenco para poder fazer... Ele é o que tem as melhores opções de marcação ali, é quem sabe fechar. Ele já, por muito tempo no Fluminense, ele precisou de, por exemplo, cobrir o Marcelo. Ele foi o cara responsável por dar liberdade ao Marcelo só atacar, não ter que ficar voltando tanto, seja na lateral, seja quando o Marcelo era empurrado para o meio campo. Sobrava para o Alexander esse trabalho sujo, né? E ele já foi carregador de piano também no Fluminense por alguns momentos ali. Lembrando que ele sobe até primeiro que o André, né? Ele chega a ganhar a titularidade primeiro que o André. Então é um cara que eu acho que, eu não sei se para esse jogo, eu acho que a discussão é até válida para a gente trazer, se para esse jogo contra o Flamengo, o jogo de volta, ele começa de titular, mas eu acho que se o Atlético não se movimentar, primeiro se o Atlético não se movimentar no mercado por mais um volante é um erro crasso, a gente vai discutir isso aqui, mas se o Atlético não estiver pensando em proteger ali sua zaga, né? Trabalhar com o Alan Franco, às vezes até colocar o mesmo Fausto Vera em campo, que tem sido uma opção a contragosto do Cuca, mas tem sido, eu acho que o Alexander vai ser esse primeiro volante muito em breve, assim, se não contra o Flamengo, já no próximo jogo do Brasileiro. E aí, essa briga que ele vai ter, eu acho que isso aí é a dúvida, né, Popó, que ainda existe, pelo menos pra gente, né, a dúvida na escalação inicial do Atlético no jogo de amanhã contra o Flamengo. Amanhã vamos falar muito sobre a partida, mas se joga o Alexander ou o Igor Gomes. E assim, até viu o Sorin falou assim, o Alexander de primeiro volante é um desperdício. Cara, é porque ele pisa muito bem, ele pisa muito bem na área, eu concordo, mas o Atlético tem um problema muito grande hoje, que é a falta de um primeiro volante, né? Então isso realmente também atrapalha muito. E aí acaba que o Alan Franco também eu acho um desperdício de primeiro volante. O Alan Franco, tudo bem, menino? O Alan Franco na seleção equatoriana, em alguns momentos, chegou a jogar de meia atacante, o ponta pelo lado direito, já fez lateral direito. Cara, o Alan Franco no Atlético, ele precisa ser primeiro volante, porque o time não tem nenhum no seu elenco. Então... E isso é um desperdício maior, porque a gente já sabe como o Alan Franco pode render na posição dele, ele é um cara que já está adaptado ao clube, ou seja, o desperdício maior aí é você perder o Alan Franco que é um cara que... E aí a gente tem exemplos muito claros disso nessa temporada, que são os jogos da seleção, onde ele é um destaque atuando na posição de segundo homem de meio campo, muitas vezes caindo para a direita, se vira até como ala em alguns momentos. Então, assim, isso é um desperdício de qualidade técnica no meio campo do Atlético. Então o Alexander chegar para fazer neste momento o primeiro volante, fechar a casinha ali, dar um pouco de mais proteção para a zaga, eu acho que é o ideal. Mas isso não tira a obrigação do Atlético de contratar.
Sim. Essa peça ela precisa de vir. Querendo ou não, um setor em que o Atlético está extremamente defasado. Ainda mais porque a gente sabe que a tendência é cada vez... chegando o Alexander, a gente já vai ver menos ainda o Fausto Vera, né? Porque estava jogando praticamente no... Vai lá! O Fausto Vera vai continuar naquele limbo, né? O jogador que talvez agora vai ser um pouco mais necessitar, utilizado. ele vem, né? Mas, assim, todo mundo sabe que ele quer sair e o Atlético quer que ele saia. Precisa só daquela, né, proposta. Precisa só que algum time chegue aqui e faça uma proposta pelo Fausto Vera. É só isso que estão esperando. Se isso não acontecer, ele vai acabar sendo utilizado. O Atlético passa por esse problema muito grande.